Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, bem-vindo ao canal. Nós mudamos as datas dos vídeos agora, o horário, né? Não a data. Vai ser sempre terça e sexta à noite, 8 horas do Brasil. Então, se você caiu nesse vídeo aqui, você vai ver que eu estou falando que eu posto o vídeo de manhã, mas nós fizemos uma mudança. Vamos ao caso de hoje, mas antes eu quero indicar um canal, o canal do Gustavo Negreiros. O Gustavo, ele é um psicanalista, um amigo muito querido, ele também fez este caso, mas ele fez as considerações dele como psicanalista, então eu aconselho vocês que depois de terminar esse vídeo, dê um pulinho no canal dele para ver o que ele achou, como que essa mulher, o estado mental dela, estaria naquela época, se é que ela tinha algum, né? Eu vou deixar aqui na descrição o link do canal dele, tá? Não deixem de ir lá. Mas vamos ao caso de hoje. Cristel Candelário. Ela nasceu em 11 de setembro de 1991, no Equador. Ela era uma mãe solteira de 32 anos. Ela mudou-se do Equador para os Estados Unidos em 2016. Ela morava com os pais e duas filhas em Cleveland, no estado de Ohio. Sua filha Maia, na época dos fatos, tinha 7 anos e sua filha Jaylin tinha apenas 16 meses. Ela era divorciada do primeiro marido, o pai da Maia. Desde dezembro de 2022, a Cristel trabalhava como professora substituta na Citizen Leadership Academy, uma escola primária local. Ela possui um diploma de bacharelado lá do Equador. A Cristel conheceu no Facebook um rapaz chamado Henry Garcia, que morava no Equador. Eles começaram um relacionamento online e depois viajaram juntos para a República Dominicana para passar um tempo junto lá, umas férias. Tal. A Cristel voltou para Ohio e depois descobriu que estava esperando um bebê. E o casal já estava, então, num relacionamento à distância. Segundo a Kristen, o Henry Garcia tornou-se fisicamente abusivo durante a gravidez e ela não ficou mais com ele. Ela decidiu encerrar o relacionamento. No entanto, a Cristel deu à luz a filha Jaylin no início de 2022. A Cristel compartilhava imagens de si mesma em vários locais nas suas redes sociais. No entanto, além das ocasionais imagens de viagem dela, suas postagens consistiam principalmente em selfie, em diferentes poses, roupas, intercalando com algumas fotos dos seus filhos. As pessoas que a conheciam afirmavam que não era incomum para Cristel deixar a filha dela, Jaylin, que na época dos fatos tinha 16 meses, sozinha em casa por 1 ou 2 dias. Isso desde que ela era recém-nascida. Isso mesmo quando os pais dela não estavam na casa ou nos Estados Unidos. Imagina você deixar um bebê de meses 1 ou 2 dias sozinha. Em agosto de 2022, um vizinho concordou em cuidar da Jaylin durante um final de semana que a Cristel pediu. No entanto, o acordo inesperadamente se transformou em semanas. Isso mesmo, semanas. A Cristel se manteve indiferente, às vezes evasiva, quando contactada pela vizinha. A vizinha começou a mandar mensagem dizendo, preciso comprar leite para a criança. E ela nada de responder. E quando ela reapareceu, ela agiu como se nada tivesse acontecido. A vizinha, que não quis divulgar o nome, disse, abre aspas, a gente ficava falando para ela não deixar a menina sozinha. Ela sempre a deixava sozinha, fecha aspas. Eu só não entendo como que esses vizinhos nunca reportaram ao serviço social. Então, segundo esses vizinhos, a Cristel deixava sim a Jaylin com frequência sozinha. Na verdade, quando ela estava trabalhando e os pais estavam em casa, porque os pais viajavam bastante, a mãe dela é que estava praticamente cuidando do bebê, porque a Cristel estava sempre fora passeando com os amigos quando não estava trabalhando. Os vizinhos acrescentaram que a Jaylin foi bem cuidada. Segundo eles, ela não mostrava assim, sinais aparentes de maus tratos e não há registro de assistente social envolvendo a Cristel. Câmeras de vigilância mostraram que a Cristel saiu de casa no dia 4 de junho de 2023 e retornou para casa dia 6 de junho. Isso mesmo, os pais dela estavam no Equador de férias com a filha dela de 7 anos. Então, ela sai de casa no dia 4 de junho, retorna para casa no dia 6 de junho. Ela foi a Michigan, né, como eu falei, e deixou a filha lá por 2 dias. Aí as câmeras de segurança mostram a Kristen entrando na casa dela no dia 6 de junho, após estar 2 dias ausentes e a criança sozinha. Ela entrou, pegou uma mala e saiu no dia 6 e ficou em Detroit do dia 6 ao dia 8. Segundo ela, depois para os investigadores, ela foi fazer uma corrida de Uber, porque às vezes ela fazia Uber também. Mas os detetives não acreditaram muito nessa história dela. Por que ela escolheria ficar numa cidade, fazer uma corrida, trabalhar lá por 2 dias, uma cidade que ficava a 3 horas de casa? Bom,
Ela chegando em Detroit, ficou lá do dia 6 ao dia 8, e de lá de Detroit, no dia 8, ela foi para San Juan, em Porto Rico. Isso mesmo, como mostra no bilhete aéreo. E no dia 11, ela viajou de San Juan para, novamente, os Estados Unidos e Detroit. E ficou em Detroit até o dia 16 de março. Ao que tudo indica, a Crystal estava vivendo sua melhor vida. Durante as férias, quando ela foi para Porto Rico, ela estava aproveitando o sol, as águas azuis cristalinas do Caribe, a vida noturna, e lá ela também se encontrou com amigos, e lá ela também se encontrou com um rapaz, que não vamos dizer que é um namorado, devia ser alguém que ela tinha um relacionamento. E lá ela ficou em Porto Rico e se divertiu muito. Como eu falei, tem fotos dela passeando na praia, assim, como se nada tivesse acontecendo e a filha sozinha, sem comer, sem beber, de 16 meses dentro de um chiqueirinho na casa dela. No dia 11 de junho, se ela tivesse voltado para casa, a filha dela talvez tivesse sido encontrada viva, mas não foi o que aconteceu. Ela voltou e foi para Detroit, ficar lá do dia 11 ao dia 16 com um outro rapaz na cidade de Inlaya City, também no estado de Michigan, e retornou para casa somente no dia 16 de junho de 2023. Então, recapitulando, ela deixou a filha sozinha do dia 4 ao dia 6, voltou dia 6, pegou a mala, viajou do dia 6 a 8 para Detroit, do dia 8 a 11 para Porto Rico e do 11 ao 16 novamente para Detroit. A moça estava pulando de cama em cama com os rapazes. Quando ela chegou em casa, ela se deparou com o corpo da sua filha. Isso mesmo, a criança estava sem vida, suja, com excrementos na boca, nas unhas, no rosto. E vocês não vão acreditar. Após ela ter chamado a polícia no dia 16, a polícia ainda não sabia detalhes do que estava acontecendo. Vocês pensam que ela ficou porque a filha dela faleceu? Ah, não, no dia seguinte, no dia 17, ela foi novamente para Michigan, no dia 17, um dia após ela ter encontrado a filha sem vida, lá foi ela ver aquele rapaz. Mas ela acabou sendo presa no dia 18 de junho. Mas vamos voltar aqui um pouquinho para saber o que estava acontecendo dentro dessa história. Quando ela estava em Porto Rico, ela fez uma postagem no dia 9 de junho, onde ela mostrava que ela estava numa praia muito bonita, chamada Isla Verde, em Porto Rico, e ela escreveu, abre aspas, o tempo aproveitado é o verdadeiro tempo vivido. Fecha aspas. É uma descarada. Ao que tudo indica, ela estava vivendo uma melhor vida durante as férias, aproveitando o sol e as águas maravilhosas do Caribe. A vida noturna, como se não tivesse um bebê na casa dela sozinha. Os pais da Crystal, como eu falei, eles tinham ido viajar para o Equador. Me chama a atenção, os pais não teriam entrado em contato um dia sequer com a filha para perguntar, ei, eu estou vendo que você está aí de férias, postando tal, fotos com amigos, sozinha, um rapaz. Com quem está a criança? Não houve isso. Eu acho muito estranho isso. Ao voltar para casa, no dia 16, por volta das 7h36 da manhã, ela encontrou, né, a filha naquele estado terrível. Agora, o mais estranho foi quando ela chamou a polícia. Primeiro, a operadora do serviço de emergência não conseguia nem entender o que ela falava, de tanto que ela gritava, chorava. Mas ela tem bem aquele comportamento de pessoas que você consegue saber apenas olhando ou ouvindo uma gravação. Era muito falso, sabe? Tudo bem que as pessoas, cada um tem uma forma de reagir, mas era muita gritaria, parecia um teatro mesmo. Aí o que aconteceu? A polícia, quando viu aquela criança, gente, a menina tinha 16 meses, pesava 7 quilos, 7 quilos. E quando ela viajou, ela deixou a criança apenas com 2 mamadeiras dentro do cercadinho lá, o chiqueirinho. O que ela imagina que a criança ia fazer? Levantar, fazer um almoço, tomar um banho sozinha? É isso que ela pensava? Uma criança de 16 meses. Então, quando ela estava lá chorando e descabelando, ai, meu bebê está sem vida, me ajude e tal, tudo aquilo era, para mim, nada mais, nada menos que uma encenação. Infelizmente, o que os socorristas viram os deixaram sem palavras e em lágrimas, bem como aos detetives. Antes da polícia chegar, ela somente havia trocado a fralda do bebê. Naquele dia que ela chegou em casa, viu a criança naquele estado, ela trocou a fralda do bebê, porque estava toda suja, tá? Mas ela colocou a criança toda suja de fezes no rosto, nas mãos, novamente dentro do chiqueirinho, que estava um horror. À medida que o caso se desenrolava, eles perceberam que havia uma realidade muito diferente do que ela estava contando. Porque quando eles a entrevistaram primeiramente, a Crystal, ela já sabia que a filha estava sem vida e tal, só que ela veio com uma história muito diferente.
Ai, que ela estava em casa. Nossa, todos esses dias ela estava em casa. Ela fez sim uma pequena corrida em Detroit por 48 horas, mas ela voltou correndo para casa. A filha não queria comer, estava chorona. E vocês precisam ver a calma, como ela falava isso, sem chorar, na frente dos investigadores, sem mostrar uma mãe sofrendo porque perdeu a filha, nada. E só que aí, quando ela começou a dizer, ai, porque ela não queria comer ontem, não quis comer antes de ontem, teve febre, aí a polícia já tinha nas mãos, né, as cópias dos tickets, provando que a história dela toda era uma invenção. Aí ela mudou a história novamente. Então ela disse que ela foi trabalhar com o Uber em Detroit, no estado de Michigan, na segunda-feira, no dia 12, e que ela ficou em um hotel. Aí, quando eles perguntaram o nome do hotel onde ela ficou, ela disse que ela não se lembrava. Aí o detetive perguntou para ela, mas por que você foi trabalhar com Uber em Michigan e não aqui onde você mora, em Cleveland? Como eu falei, de Cleveland até Michigan, dá 2 horas e meia, 3 horas de carro. Ela queria convencer os investigadores que ela deixou a filha sozinha, mas que foi apenas para fazer essa corrida do Uber. Mas o investigador no interrogatório disse, abre aspas, você foi para Detroit e não sabe em que hotel você ficou? Você tem que inventar algo melhor que isso. Por que você iria trabalhar com o Uber em Detroit, em vez de trabalhar em Michigan, fecha aspas. Aí ela diz, não, mas eu trabalho também aqui. As mentiras dela não estavam mais colando. O investigador disse que em que ponto dessa história ela achava que era ok deixar uma criança naquela idade sozinha. Ela disse que ela planejava retornar na sexta, como se isso fosse aliviar alguma coisa, você deixou a criança sozinha. A polícia sabia que tudo era uma mentira. Ela estava, como eu falei antes, na casa de um dos rapazes lá. De qualquer forma, segundo a história mentirosa dela, ela foi na segunda, mas ela voltaria na sexta. Vê se tem cabimento. Isso não ia aliviar em nada a acusação contra ela. Aí a pergunta do investigador é, mas e por que você não levou a sua filha? Olha a resposta dela. Ah, porque eu queria sair com as minhas amigas. Vocês viram como a história dela mudou? Primeiro ela foi fazer uma corrida e de repente ela queria se divertir com os amigos. O detetive T.J. Powell, da unidade de homicídios da polícia de Cleveland, ele foi o principal investigador desse caso e ele disse na corte, abre aspas, eu posso dizer honestamente, meritíssimo, em meus 17 anos de carreira como policial de Cleveland, este é de longe o caso mais horrível que já tive que investigar, sendo detetive por 10 anos, fecha aspas. Ao ser questionada pela polícia, a Kristen disse que na noite anterior, como eu falei, o bebê estava chorando e tal. Só que aí, aqui nos Estados Unidos, tem um grand jury antes, né? Um grupo de jurados, e eles vão dizer se essa pessoa deve ser indiciada por aquele delito ou não. Não é o juiz que decide, é o grande júri que decide, né? Só que, claro que o advogado dela já sabia que a mulher estava mais culpada de qualquer coisa, só ia gastar dinheiro, tempo. Então, ele a convenceu que, olha, melhor você confessar tudo lá. Fazendo isso, ela não iria para julgamento, entendeu? Aí não tem jurados, vai ser somente a sentença do juiz. Só que na corte foi muito terrível a explicação, mesmo assim ela não foi ouvida normalmente como uma pessoa ouve se estivesse na frente dos jurados, mas todas elas têm direito de se manifestarem, tanto ela como os advogados dela, a promotoria, a família representando a Jaylin, todos eles têm direito a falarem um pouquinho lá. Mas mesmo na corte, ela tentava se desculpar porque que a filha dela perdeu a vida. Ela disse que quando ela voltou para Cleveland naquele dia, ela simplesmente não sabia. Ela não sabia que ela fosse encontrar a filha dela sem vida. Aí o juiz também conversou com ela perguntando, mas como que você acredita que você viaja por 10 dias, deixa uma criança sozinha e essa criança vai sobreviver? Ela simplesmente continuou batendo na tecla. Sim, isso nunca deveria ter ocorrido, mas segundo ela, também não foi culpa dela. Olha isso, você se declara culpada e não tem a decência de assumir perante o juiz, a promotoria, que ela cometeu algo terrível, né? Como a própria promotora disse, os animais cuidam melhor das suas crias do que você fez com a sua filha. O juiz, antes de proferir a sentença, ela teve a oportunidade de dizer o que ela queria e depois o juiz. Agora, eu quase quebrei, assim, a tela assistindo o que ela teve para falar. Mas vamos lá, vou resumir aqui, abre aspas. Ninguém sabe como eu estava sofrendo. Sinto muita dor em relação à perda da minha bebê Jaylin. Estou extremamente magoada com tudo o que aconteceu. Não estou tentando justificar minhas ações, mas ninguém sabia o
quanto eu estava sofrendo e o que eu estava passando. Todos os dias peço perdão a Deus e a minha filha Jaylin. Sou uma pessoa que acredita em Deus. E eu reconheço hoje que todos nós, às vezes, estamos sujeitos ao inimigo. Deus e minha filha me perdoaram. Fecha aspas. Olha isso. Ninguém sabia o quanto eu estava sofrendo e quanto estava passando. Sim, deu para ver o sofrimento dela na cama dos rapazes, de estado em estado, de país a país. E depois ela continuou com aquela retórica horrorosa dela, que todos os dias ela pede perdão a Deus e pede perdão a Jaylin, que ela é uma pessoa que ela acredita em Deus e ela reconhece que todos nós, em muitas ocasiões, somos tentados pelo inimigo. Ela estaria se referindo ao inimigo, forças ocultas, né? Vamos dizer assim. Eu acredito que nós estamos sujeitos assim aos inimigos, mas peraí. Quem aqui de nós teria coragem de deixar uma criança da idade da Jaylin por 10 dias sozinha? Isso não é estar sujeito ao inimigo. Isso é ser uma psicopata. As descobertas feitas na autópsia chocaram a todos, porque a criança faleceu de fome e desidratação 2 dias antes da Crystal chegar, ou seja, a bebê sofreu por 10 dias praticamente sem comida e sem água. Segundo a médica legista, que ela disse que provavelmente a Jaylin faleceu entre o dia 9 e 13, mas mais certo 2 dias antes. Ou seja, se a Crystal não tivesse ido para Detroit, ela talvez teria encontrado a criança ainda viva se ela tivesse vindo para casa direto de Porto Rico. A patologista estava muito emocionada na corte e vocês sabem, né? Eles são acostumados a verem pessoas sem vidas, então eles são bem fortes, resilientes, mas a voz embargada dela mostrou o quanto aquele caso chocou com ela. Ela disse, abre aspas, acredito que a dor e o sofrimento que ela sofreu não durou apenas horas, não dias, mas possivelmente até uma semana. Isso é uma dor que vem de uma sede extrema e fome, e também decorre de um inerente terror do isolamento ou da falta de alguém presente para fornecer isso à criança. Meu conhecimento sobre a profundidade desse sofrimento pode não ser tão extenso quanto o de um profissional de saúde mental, mas como médica com treinamento pediátrico infantil também, me sinto confortável em afirmar que a privação de alimentos, aliada ao isolamento físico do cuidador, é aterrorizante. Sabemos que bebês e crianças choram quando elas estão com fome, porque é perturbador e desconfortável estar dessa forma. Esse sentimento de abandono foi por dias a fio, juntamente com a dor da fome e da sede extrema. São tipos de sofrimento que não poderíamos alguma vez totalmente entendermos. Fecha aspas. É uma pessoa que está acostumada a ver pessoas sem vidas. E ali ela estava chocada. O que aquela criança passou? Ou seja, a total falta de responsabilidade dela acabou acarretando isso. Não só a filha ter perdido a vida, mas o que aquela criança sofreu durante aqueles dias. Ela mostrou totalmente uma desconexão de uma mãe para com uma filha. A promotora também se manifestou e disse, abre aspas, claramente o estado de Ohio tentou repetidamente entrar em contato com a família da Jaylin e absolutamente ninguém ligou para o Ministério Público. Não fizeram nada para reconhecer que a Jaylin fazia parte da família deles. Essas pessoas vieram esta manhã, aí ela mostrou para o juiz as pessoas atrás dela, pelo lado da Jaylin, não fizeram nada para reconhecer que a Jaylin fazia parte da família dele, fecha aspas. Ou seja, quando uma pessoa perde a vida aqui, como eu falei, geralmente a família da vítima vem para prestar as homenagens e pedir uma condenação para o autor. Só que quando eles tentaram contactar a família, tipo, quem que vai vir aqui em memória da Jaylin, pedir justiça pela Jaylin? Teve um membro da família dela sequer que quis prestar homenagens a Jaylin. Muito pelo contrário, todos eles se dispuseram a prestar ali aquela palhaçada na frente do juiz a favor da filha deles, a avó e o avô das crianças. A sargento Teresa Gomes e o detetive T.J. Paul, eles se emocionaram demais na corte, sendo que a sargento Teresa chegou a chorar. E ela disse, abre aspas, se você olhar para trás, todos eles são policiais do Departamento de Homicídio de Cleveland, agentes do FBI e os socorristas. Estas são as pessoas que participaram desse caso e eles estão aqui
para ser uma família da Jaylin Candelário, porque sua própria família não teve coragem de ligar para o Ministério Público e perguntar o que estava acontecendo no caso deles. Eles estavam mais preocupados com a própria filha, fecha aspas. Não tinha uma pessoa sequer que não tinha os olhos marejados naquela corte naquele dia. A investigadora Teresa ainda continuou muito emocionada, dizendo, abre aspas, left her own child alone for hours, which led to days, which led to weeks. This 16-month-old baby was left alone in a pack and play to fend for herself for 11 days with no food, maybe milk, the clothing she had on, and the diaper she was wearing. This baby loved her mother, she needed her mother, and her mother betrayed her. O advogado da Christel, nomeado pelo tribunal, eu já vi advogados fazerem defesas, né? Mas eu nunca vi defesa da própria cliente, mesmo com um caso horroroso, mas eu nunca vi alguém fazer uma defesa como ele fez. Ele disse, abre aspas, o advogado dela, tudo que estou prestes a abordar aqui hoje é verdade e minha cliente concorda comigo. Não há justificativa por suas ações e pelo que a promotoria disse. As ações são importantes e essas ações são narcisistas, egoístas, abomináveis. A pior maternidade que se possa imaginar. Portanto, tudo que estamos prestes a dizer aqui é apenas uma mitigação, fecha aspas. O que ele quer dizer com isso? Tudo bem, a mulher é uma narcisista, egoísta, abominável, mas temos uma desculpa para isso. Ou seja, depois dele ter detonado a cliente dele, ele diz que as imagens podem enganar, porque ela sofre de depressão e de ansiedade. Ele disse, abre aspas, você não pode dizer o que uma pessoa está passando apenas vendo uma foto, mas sim com o que ela está lidando dentro dela. Deu pra gente ver que ela estava lidando, sim, de cama em cama. Nossa, ela estava muito deprimida, muito mesmo. Ele defendeu sua cliente com base que ela sofria de depressão e ansiedade e mencionou que ela esteve internada algumas vezes com crise de ansiedade, dizendo que uma vez parte do corpo dela estava paralisado, mas os exames revelaram que ela não tinha nada fisicamente, era simplesmente uma crise de ansiedade. Ela foi para casa, foi medicada, mas ela acabou voltando novamente para o hospital Hillcrest em março, novamente com outra crise de ansiedade. Então, eles a avaliaram novamente e disseram que ansiedade e estresse foram o gatilho para essas manifestações físicas ao que estava acontecendo com ela. Gente, metade da população desse mundo sofre de ansiedade. Imagine que agora você vai largar sua filha recém-nascida, quase, vamos dizer, um bebê, porque você simplesmente tem ansiedade. 2 promotores atuaram no caso, né? Como eu falei, uma promotora e um promotor. A promotora disse, abre aspas, her actions speak louder than words. E é verdade. As ações delas mostraram que ela viajou para ficar não com um homem, mas com 2, que optou deixar sua própria filha sozinha por tantos dias. A promotora disse, abre aspas, and during the time that she has been locked up, she has been making plans for the future. Isso mesmo, gente. Porque vocês sabem que a polícia escuta, né? O que está sendo falado lá dentro, na prisão. Ela estava lá. Ao invés de estar se sentindo culpada, chorando pelo ocorrido com a filha, não. Ela estava conversando lá com as moças da prisão, depois com amigas por telefone. Nossa, como foi maravilhosa a viagem que ela fez para Porto Rico, como foi incrível. E ela dizendo que ela simplesmente ela já tinha planos para quando ela saísse ali da prisão. Olha que delusional que essa moça. Não houve sequer uma menção sobre a filha dela, nesses telefonemas que ela deu com a família, com as amigas. Não, ela está fazendo planos. Quando eu saí aqui da prisão, na cabeça dela, ela ia sair dali semanas. Ela continuou dizendo que em 6 de janeiro de 2024, teve uma conversa dela e da mãe que foi ouvida e que elas ficaram falando ali repetidamente sobre Deus, que Deus é perdoador. Ou seja, ela não assumiu responsabilidade por suas ações. A Christel disse que quando a filha faleceu, o mundo caiu. E que quando ela estava de férias, que ela não ia pedir para uma vizinha ou um familiar checar a sua filha. Mas, por um certo momento, cruzou pela memória dela. Talvez vou pedir. Mas depois a pessoa, não. E não o fez. A defesa da Christel diz que ela fez a interrupção abrupta dos medicamentos dela e isso desempenhou um papel significativo na capacidade de funcionar como mãe e tomar decisões acertadas. Mas a promotora disse que, olhando o telefone da Christel, as ações indicaram que ela estava em Porto Rico se divertindo com os amigos e que não havia nenhuma preocupação sequer
a respeito da sua filha de 16 meses que ela deixou sozinha, que as fotos mostraram alguém que teve um bom julgamento, porque ela estava se divertindo enquanto uma criança estava dentro de um chiqueirinho. A gente é terrível a que ponto uma pessoa chega sendo narcisista, né? Como eu falei, quando há essa sentença, as pessoas envolvidas da família vão lá falar o que elas querem, pedir clemência ou pedirem uma prisão longa. O que a mãe da Christel foi lá ler, que é essa carta de impacto, eu me nojei de ouvir tantas barbaridades. Olha o que ela disse, abre aspas. A Christel cresceu e foi educada em um lar saudável junto com seus pais. Seus anos adultos foram marcados por problemas de saúde físico e emocionais. Sua depressão, ansiedade, a levou a ter uma convulsão e o distúrbio terminou consumindo-a. Damas e cavalheiros, a doença de saúde mental não é refletida na cara de alguém e também não é uma imagem em uma foto. Minha filha não tinha uma boa qualidade de vida porque ela não conseguia parar de trabalhar. Ninguém jamais imaginou que este sofrimento culminaria em tragédia. É isso mesmo que vocês ouviram, fecha aspas, né? Como? Que depressão terrível essa dessa moça que ela não consegue parar de trabalhar. E vocês não vão acreditar como ela fechou com chave de ouro, né? Dizendo que a filha, né, mesmo tendo saído aqueles 10 dias se divertido com os amigos, com aqueles homens e tal, ela estava sofrendo. Ninguém pode julgá-la por causa daquela foto. Imagina, aquela foto ela na praia, toda ali fazendo posezinha e tal. A gente não tem cabimento uma coisa dessa. E ela, ao invés de falar qualquer coisa em relação à neta, não. Ela se referiu à neta numa frase de 5 segundos e depois continuou se dirigindo à filha. Ela disse, abre aspas, ela estaria se referindo primeiro à neta e logo ela muda, né? Me perdoe, bebê, por estar na escuridão e conhecimento que me possibilitou de ver a luz e poder ajudar a sua mãe. Minha filha amada, eu te amo tanto, lamento, me arrependo por não ter detectado o que você estava atravessando. Eu não via o que estava acontecendo no seu coração, não me dei conta do caos que você estava atravessando. Lamento muito, minha querida filha, de causar esta dor. Meritíssimo, peço misericórdia, clemência, compaixão para um ser humano que travou uma batalha muito difícil em sua vida e rogo não demonizá-la e nem apontar o dedo para ela. Quem nesta vida não pecou contra Deus, que levante a mão. Quem eu nunca o fez. Fecha aspas. Pecar nós pecamos. Mas isso não quer dizer que todos nós aqui temos a coragem de tirar a vida de uma criança, seja por negligência ou de outra forma qualquer. O pai dela, na corte, ficou lá justificando o fato da Christel, dizendo que ela tinha muito estresse, muitas preocupações, que a depressão a consumiu de agir com a razão. E ele disse que a filha dele tinha uma razão para continuar seguindo em frente, que com a ajuda da corte, de todos, essa razão se chama Maia, que tem 7 anos, que esperava ver a mãe e abraçá-la logo, como se isso fosse amenizar o que a filha fez. Ele pediu ao juiz, imploro e suplico compreensão. É isso que ele estava suplicando a favor da filha. Mas a filha não esteve nem aí para a própria filha. No final das contas, como eu falei, ela se declarou culpada por vários delitos, né? A sentença dela foi no dia 19 de fevereiro, mas 4 dias antes do julgamento, ela recebeu essa oferta, né, esse acordo judicial, em concordar em se declarar culpada, como eu falei, e ela aceitou, e ela acabou aceitando esse acordo judicial, sendo que não precisasse ir a julgamento. E o juiz disse para Christel, abre aspas, você cometeu o último ato de traição, deixando sua bebê aterrorizada, sozinha e sem proteção para sofrer o que eu ouvi, que foi a morte mais horrível imaginável. Você deixou sua bebê Jaylin presa dentro do chiqueirinho de brincar, sem comida e sem água por 10 dias. Isso não foi simplesmente um descuido. As a court, I have to remember Jaylin, where you did not. Just as you didn't let Jaylin out of her confinement until she died, so too, you should spend the rest of your life in a cell without freedom. The only difference will be that prison will at least feed you and give you liquids that you denied her. Que nobre o juiz nessa sentença.
Que nobre. E essa infeliz vai passar o resto da vida dela na prisão. E haja chocolate para a mãe comprar para levar na prisão para ela, porque a família dela, delusional, maluca, pensa que ela ainda vai sair da prisão. Não vai nunca mais. Não tem corte nesse país que vai reverter essa situação. E esse é o caso de hoje, uma vida ceifada. Agora, eu sempre digo, muitas vezes a gente se pensa, né, como é que alguém se tornou o que se tornou, uma psicopata? Aí eu tenho explicação para esse caso. Veja a mãe dela, veja o pai dela. Eu já vi julgamentos que os pais foram e pediram que fosse aplicada a sentença maior contra a filha ou contra o filho. Ali, pedindo compaixão, clemência, entendimento. Eles merecem a filha que têm. Uma pena que a Jaylin perdeu a vida na mão dessa psicopata, mas que a mãe dela possa e o pai sofrerem até o último dia da vida deles aqui. Porque certamente, na eternidade, como eu sempre digo, é um lugar reservado para esses tipos. Mas essa eternidade, vocês sabem onde que é, não é para o mesmo lugar para onde nós vamos. Esse é o caso de hoje, eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acreditam que esses 10 dias que ela esteve pulando de cama em cama, ela estava assim tão comprometida mentalmente que ela não tinha noção do que ela estava fazendo? Ou vocês acham que ela simplesmente não passa de mais uma mãe malvada? E eu gostaria de ouvir o comentário de vocês e após terminar esse vídeo, por favor, deem o gostei aí para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas e eu vejo vocês em breve. Até mais.